Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar início à nossa aula de geografia. A temática a gente vai continuar a mesma, que é tecnologias modernas utilizadas pela cartografia, que a gente já iniciou na aula anterior e hoje a gente vai dar continuidade. Na aula anterior nós falamos aqui, né, sobre a importância dessas tecnologias que são utilizadas atualmente pela cartografia, que dão um amparo para o estudo da cartografia, né, que vocês já receberam as explicações de que a cartografia, o cartógrafo, que é o formado em cartografia, ele tem a responsabilidade de produzir mapas, escalas, né? Aliás, desculpe, mapas, cartas, plantas, formas de representação do espaço geográfico. E essas tecnologias elas dão amparo para que o cartógrafo, dão suporte para que o cartógrafo faça um trabalho com exatidão, né? Represente o espaço geográfico de forma eficiente, né? E a gente viu isso aqui na aula anterior. Vimos o exemplo do geoprocessamento. Esse geoprocessamento é definido como uma tecnologia computacional com capacidade para integrar dados georreferenciados e transformá-los em informação, que foi o que eu falei para vocês também, quem é que vai colher esses dados? O GPS. Quem é que vai mandar as informações para o GPS? Os satélites, né? São mais de 20 satélites girando em torno da superfície terrestre e enviando informações para o GPS. E aí o GPS ele vai coletar, né, as coordenadas geográficas, vai marcar os pontos, né, a latitude e a longitude dos lugares. E depois que marca os pontos de um espaço que está sendo medido, esses dados obtidos pelo GPS, é claro, eles são colocados no computador, né, e existem os programas que faz o geoprocessamento dos dados, transforma aqueles dados em informações, como por exemplo o mapa do espaço do espaço onde foi tirado os pontos. Por exemplo, mediu uma propriedade de fulano de tal, né? Ali eles vão marcar os pontos. E somente os pontos, ninguém vai sair com trena medindo terreno, não. E aí depois esses pontos, esses dados são processados, né, e transformados em um mapa, em informação, é o que importa hoje, né? Então hoje é muito mais fácil representar o espaço geográfico com essas informações. E aí nós vimos sobre o sensoriamento remoto, que é o emprego de imagem da superfície da Terra para a realização de estudos. Ele refere-se à obtenção de informações sem o contato direto entre o pesquisador, o equipamento e o estudo e o objeto de estudo, né? Quem é que vai fazer, como é que é feito esse trabalho, né? O que vai auxiliar no trabalho de sensoriamento remoto, que a gente viu também, os satélites que obtêm informações de um espaço grande, né? Porque o satélite ele está em elevadas altitudes, girando em torno da Terra, cria-se uma órbita ao redor da Terra e ele fica girando, obtendo informações. Ou pode obter uma informação através de um espaço mais aproximado, uma visão mais aproximada, como é o caso das fotografias aéreas, que nós vimos aqui o esquema, ó. Como vocês podem ver, aí, ó, podem ampliando aqui para vocês melhor observar. Tem o satélite que está numa altitude maior, por estar numa altitude maior, a área de cobertura dele, de obtenção de imagens por sensoriamento remoto, os sensores estão aí na Terra, é bem maior, né? Bem maior. E o avião também obtém informações de sensoriamento remoto. Só que o avião está numa altitude menor.
E aí as informações, elas, a área de obtenção de informações será menor também, certo? Então esse é o sensoriamento remoto. Aí continuando, hoje a gente falando aqui ainda sobre as tecnologias modernas aplicadas à cartografia, só reforçando aí, ó, as novas tecnologias da informação. Quais são elas que a gente está falando agora, né? A gente já falou de satélites, quando se fala de sensoriamento remoto, computação, quando se fala de geoprocessamento de dados que são feitos em computadores, telecomunicações, por exemplo, né, tem possibilitado a utilização de novas técnicas de coleta e processamento de dados do espaço geográfico, facilitando o trabalho de quem? O trabalho do cartógrafo, e dessa forma auxiliando a geografia, né, que precisa dessas informações. A geografia ela precisa dessas informações. O suporte dado pela cartografia, a geografia é muito grande, que a gente trabalha com... A geografia ela trabalha com a relação entre o ser humano e o espaço geográfico, né? Então, informações do espaço geográfico eles são importantes para a compreensão dos conteúdos relacionados à geografia. Por isso que a gente toca um pouco aqui na cartografia, ou muitas vezes em todas as séries, sobre cartografia. Certo, pessoal? Olha, vocês estão vendo a imagem de um satélite, é uma imagem ilustrativa. É um satélite girando em torno da Terra aí, e temos a imagem de um computador, né, que é importante também na hora de geoprocessar e processar os dados e transformar esses dados em informações, dados que às vezes são enviados por esses satélites aí, obtidos por esses satélites, através desses satélites. E aí em que o sensoriamento remoto ele é importante? Os usos, o acompanhamento do uso agrícola das terras, ver a quantidade, a área de cobertura da agricultura, até que ponto ainda está respeitando o meio ambiente. Um exemplo, né? A área de cobertura da atividade agrícola. Apoio ao monitoramento de áreas de preservação, também relacionado ao meio ambiente, saber a quantidade de área desmatada, né? Os satélites elas dão essas informações também, para que aqui da Terra o ser humano possa fazer o controle. Atividades energéticas, mineradoras, também área de cobertura, cartografia e atualização de mapas. Olha aí os mapas, como o espaço geográfico é dinâmico, está sempre em processo de transformação. A atualização dos mapas é importante, né? É importante. Às vezes tem uma estrada que foi construída hoje que não existia há alguns anos atrás. Uma área que está desmatada hoje que não era desmatada há alguns anos atrás. E aí as informações de sensoriamento remoto ajudam na atualização dos mapas. O espaço geográfico, como eu acabei de citar, ele é dinâmico, ele está em constante transformação. Desmatamento, que a gente já falou aqui, detecção de invasões em áreas indígenas, outra coisa importante, existem as reservas indígenas, e às vezes tem recursos naturais que interessam, que tem valor comercial elevado, e o que leva muitas outras pessoas, empresários, madeireiras, mineradores, se interessarem de explorar essas áreas indígenas. E aí o sensoriamento remoto ele dá esse auxílio para que a fiscalização em relação às áreas indígenas seja mais rigorosa. Dinâmica de urbanização também importante, estimativas de fitomassa, monitoramento da cobertura vegetal importante, áreas que sofrem queimadas, que sofrem com secas ou inundações, ter esse controle também ele é de extrema importância. Sedimentos em suspensão nos rios e estuários, os rios que estão em processo de assoreamento, é importante essa detecção também para que trabalhos preventivos sejam feitos. Então, daí dá para você ver, né? Por que a gente está estudando o sensoriamento remoto em geografia? Ele dá um amparo mesmo no estudo do espaço geográfico. Então, a gente vai parar esse vídeo por enquanto, né?
e daqui a pouco a gente vai repassar outro para vocês.